30 minutos antes do casamento, ela ouviu seu noivo confessando que só estava se casando por dinheiro e tinha uma amante grávida. Ela poderia cancelar tudo, mas decidiu fazer algo muito melhor. Você não imagina o nojo que sinto dela. A voz gelada de Gabriel ecoou através da parede fina. Cada beijo que dou, cada eu te amo que falo, é pura representação. Ela é patética demais para perceber. Rebeca sentiu o mundo desabar. Estava a meia hora de se casar com o homem que acabara de dizer que sentia nojo dela. Gabriel, isso é muito pesado, cara. A voz de Leonardo, o padrinho, soou desconfortável. Pesado? Vou te dizer o que é pesado. Gabriel retrucou com crueldade. Pesado é ter que fingir paixão quando estou com ela. Eu penso no dinheiro que vou herdar. É o único jeito de conseguir. Rebeca levou a mão à boca para abafar um soluço. Do outro lado da parede do salão da igreja, vestida em seu vestido de noiva caríssimo, ela ouvia o homem que amava destruindo 2 anos de relacionamento com cada palavra venenosa. Como haviam chegado até aquele momento? Como ela havia sido tão cega? Gabriel Santos havia entrado em sua vida 2 anos atrás durante um leilão beneficente. Advogado formado, com um sorriso conquistador e maneiras refinadas, ele parecia ser o homem perfeito. Diferente dos outros pretendentes que só enxergavam cifrões quando olhavam para ela, Gabriel parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa. Durante meses, ele a cortejou com uma paciência e dedicação que derreteram completamente seu coração. Flores todos os dias, mensagens carinhosas, atenção aos mínimos detalhes de sua personalidade. Gabriel sabia que ela odiava rosas vermelhas e amava margaridas brancas. Lembrava-se de cada história que ela contava, de cada sonho que compartilhava. Ou pelo menos ela pensava que ele se importava. Cara, mas você realmente não sente nada por ela? Rodrigo, o outro padrinho, perguntou. Claro que sinto. Gabriel riu com sarcasmo. Sinto gratidão profunda. A princesinha Rebeca é minha galinha dos ovos de ouro. Sem ela, eu ainda estaria devendo 200 mil reais para agiotas. 200 mil para agiotas? Rebeca arregalou os olhos. Gabriel sempre disse que sua situação financeira era apertada, mas controlada. Nunca mencionou agiotas. Quando ela perguntava sobre suas dificuldades, ele mudava de assunto dizendo que não gostava de preocupá-la com problemas masculinos. Você estava em situação assim tão grave? Leonardo soou surpreso. Grave? Era questão de vida ou morte? Gabriel respondeu friamente. Os caras estavam ameaçando quebrar minhas pernas se eu não pagasse em 2 semanas. Foi quando conheci a princesinha no leilão. E aí? Aí que eu percebi que tinha ganhado na loteria. Gabriel riu com crueldade. Uma mulher linda, completamente apaixonada por mim e filha de um dos homens mais ricos do país. Era a solução de todos os meus problemas em um pacote só. Cada palavra era como uma facada no coração de Rebeca. Ela lembrava daquele primeiro encontro com uma clareza dolorosa agora. Gabriel havia sido tão charmoso, tão interessado em suas opiniões sobre arte e literatura. Eles haviam conversado por horas sobre os quadros em leilão, e ela havia ficado impressionada com sua cultura e sensibilidade. Tudo mentira, tudo calculado. Em 2 anos consegui quitar tudo, abrir meu escritório em Higienópolis, comprar Porsche, apartamento na cobertura. Gabriel continuou, empolgado com sua própria maldade. E tudo porque a boba me apresentou para os amigos ricaços do papai. Rebeca lembrava de cada apresentação que havia feito. Jantares na casa de empresários influentes, festas de networking, eventos sociais onde Gabriel brilhava com sua eloquência e charme. Ela sempre ficou orgulhosa de apresentá-lo como seu noivo, vendo como ele se encaixava perfeitamente em seu círculo social. Agora percebia que ele havia usado cada um daqueles eventos para construir sua própria rede de contatos e oportunidades de negócio. O velho Otávio me deu 3 contratos milionários só porque eu estava fazendo sua filhinha feliz. Gabriel prosseguiu com orgulho perverso. Otávio Almeida, pai de Rebeca, realmente havia oferecido trabalhos jurídicos para Gabriel. Rebeca sempre achou que era porque seu pai reconhecia a competência profissional de Gabriel. Na verdade, era apenas um pai querendo agradar a filha apaixonada. E ela não desconfia de nada? Leonardo perguntou. Desconfiar? Aquela tapada?
Gabriel gargalhou alto. A Rebeca me ama como um cachorrinho abandonado. Ela acredita em tudo que eu falo. Ontem mesmo ela me disse que sou o homem mais honesto que já conheceu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rebeca, manchando a maquiagem perfeita que havia levado 3 horas para ficar pronta. Ela realmente havia dito isso durante o jantar de ensaio. Na frente de toda a família e amigos, havia feito um brinde emocionado ao homem mais íntegro e honesto que já conheceu. Como Gabriel podia ter ficado ali, sorrindo e aceitando os parabéns, sabendo que tudo era uma farsa? Ela é tão ingênua que até pediu para eu escolher as joias do dote. Gabriel continuou. 200 mil reais em diamantes que ela me deu para guardar até depois da lua de mel. Que inocente! Rebeca fechou os olhos. As joias da família, relíquias passadas de geração em geração, que ela havia confiado a Gabriel por amor. Diamantes que valiam uma fortuna e que agora percebia que provavelmente já estavam vendidos ou penhorados. Mas cara, vocês vão se casar em meia hora, Rodrigo insistiu. Isso não é certo. Rodrigo, você não entende, Gabriel disse, e havia um orgulho perverso em sua voz. O casamento é apenas a primeira fase do plano. Preciso ter acesso total aos negócios da família dela primeiro. Que plano? Em 3 anos, quando eu já tiver uns 10 contratos milionários garantidos através dela e uma participação nos negócios da família, vou me separar e ficar com quem realmente amo. O coração de Rebeca parou. Com quem realmente ama? Durante 2 anos ela havia acreditado ser a mulher mais amada do mundo. Gabriel a cobria de atenções. Dizia que ela era sua alma gêmea, que havia esperado a vida toda para encontrá-la. Nas noites em que faziam amor, ele sussurrava palavras de paixão que faziam ela se sentir a mulher mais desejada do planeta. Tudo mentira. Tudo representação. Espera aí, Leonardo disse. Tem outra mulher? A Priscila está grávida de 3 meses. Gabriel anunciou como se fosse a melhor notícia do mundo. Rebeca sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Priscila? A secretária do escritório dele? Priscila Duarte, minha secretária, Gabriel confirmou. Vocês conheceram ela na inauguração. Morena, corpo escultural, vestido vermelho. Rebeca lembrava perfeitamente. A mulher deslumbrante de 25 anos que Gabriel havia apresentado como funcionária muito competente. Durante toda a festa de inauguração do escritório, Rebeca havia notado como Priscila olhava para Gabriel, mas havia interpretado como admiração profissional. Que cega havia sido. Agora lembrava de detalhes que na época pareceram insignificantes. Como Gabriel sempre atendia ligações do escritório e saía para conversar em particular. Como ele frequentemente chegava tarde dos compromissos profissionais. Como às vezes chegava em casa com um perfume diferente que ele dizia ser do elevador do prédio comercial. Gabriel, você enlouqueceu! Leonardo explodiu. Ela está grávida e você vai se casar agora? Calma, está tudo controlado. Gabriel respondeu com frieza assustadora. A Priscila entende perfeitamente a situação. Ela sabe que preciso me casar com a vaca gorda primeiro. Vaca gorda. Rebeca fechou os olhos, a dor sendo substituída por algo muito mais perigoso. Aos 28 anos, Rebeca sempre fora considerada uma das mulheres mais elegantes de São Paulo. Alta, esguia, com cabelos castanhos que caíam em ondas naturais até a cintura, ela jamais havia tido problemas com autoestima. Gabriel sempre a elogiava. Dizia que ela era a mulher mais linda que já havia visto. Mais mentiras. A Priscila vai ficar quietinha enquanto eu me estabeleço definitivamente na família, Gabriel continuou. Depois vou me separar da Rebeca e assumir meu filho. E se a Rebeca descobrir? E se ela brigar? Brigar? Gabriel riu com desprezo total. Você conhece aquela princesa mimada. Ela nunca teve que lutar por nada na vida. É mole demais para ser perigosa. No máximo vai chorar pelos cantos, fazer drama para as amigas ricas, mas vai superar. Princesa mimada. Como ele ousava. Rebeca havia trabalho desde os 18 anos na empresa da família. Formada em administração com mérito acadêmico, ela havia provado sua competência em cada projeto que assumiu. Falava 4 idiomas, tinha pós-graduação em negócios internacionais e era respeitada no meio empresarial por sua inteligência e dedicação. Mas para Gabriel,
Ela era apenas uma princesa mimada. Além do mais, Gabriel continuou selando seu próprio destino. Depois que eu conseguir o que quero, a Rebeca vai ser apenas uma ex-esposa rica que me serviu de escada. Ela e toda aquela arrogância de família tradicional. Cada palavra era uma nova punhalada. Gabriel falava da amante com um carinho genuíno que jamais havia demonstrado por Rebeca, mesmo nos momentos mais íntimos. A Priscila trabalha desde os 15 anos para ajudar a família. Gabriel continuou com orgulho. Ela sabe o que é dificuldade, o que é luta. A Rebeca acha que é especial porque nasceu rica. Gabriel cuspiu com veneno. Mas no fundo é só uma menina boba que nunca lutou por nada. Não tem a menor noção do mundo real. Nesse momento, algo mudou completamente nos olhos de Rebeca. A dor devastadora começou a se transformar em fúria gelada. Gabriel havia cometido o maior erro da vida. Havia subestimado completamente a mulher errada. Vocês vão ver, Gabriel disse, dando a punhalada final. Em 5 anos vou estar com a mulher que realmente amo, com meu filho, rico. E a pobre da Rebeca vai ser só uma lembrança cara do passado. Uma lembrança cara que me fez rico. Gabriel riu com maldade. Tenho que admitir, foi o melhor investimento que já fiz. 2 anos fingindo amor por 15 milhões em contratos. Rebeca enxugou as lágrimas e olhou no espelho. Não era mais tristeza o que via refletido. Era a sede de vingança mais fria e calculada que uma mulher traída já havia sentido. Gabriel havia acabado de descobrir que inteligência afiada, recursos ilimitados e fúria feminina nas mãos de uma mulher rica e humilhada poderia ser a combinação mais perigosa do mundo. Rebeca tinha meia hora para tomar a decisão mais importante da vida. Podia cancelar o casamento, expor Gabriel, passar pela humilhação pública diante de 250 convidados da alta sociedade paulistana. Ou podia fazer algo que Gabriel jamais imaginaria. Algo que transformaria o predador em presa. Algo que mostraria para aquele homem cruel que havia escolhido a vítima errada para destruir. Rebeca sorriu pela primeira vez desde que a conversa maldita começara. Mas não era o sorriso inocente de uma noiva apaixonada. Era o sorriso gelado de uma mulher que acabara de decidir declarar uma guerra que Gabriel jamais esqueceria. Se ele queria uma princesa mimada, ela mostraria o que acontece quando uma princesa decide usar todo o seu poder, inteligência e recursos para destruir alguém. Gabriel Santos não sabia, mas havia se tornado alvo da vingança mais devastadora que uma mulher traída já havia arquitetado. E tudo começaria em 30 minutos no altar. Rebeca pegou o celular e digitou uma mensagem que mudaria tudo. Pai, preciso falar com você. Urgente. Antes da cerimônia. A guerra estava declarada. Otávio Almeida estava ajustando a gravata quando o celular vibrou. Era uma mensagem da filha. Estranho, pensou. Faltando apenas 25 minutos para a cerimônia começar. Pai, preciso falar com você. Urgente. Antes da cerimônia. Algo no tom da mensagem o preocupou imediatamente. Em 40 anos de vida empresarial, Otávio havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar problemas, e aquela mensagem disparou todos os seus alarmes internais. Chegando, ele digitou de volta, saindo rapidamente do salão principal da igreja em direção ao salão da noiva. Do outro lado da parede, Gabriel continuava sua conversa cruel, alheio ao furacão que suas palavras haviam desencadeado. A melhor parte é que depois do casamento vou ter procuração para assinar contratos em nome dela. Gabriel riu baixinho. O velho Otávio já deixou tudo preparado para eu cuidar dos interesses da família quando formos para a lua de mel prolongada na Europa. Procuração? Rodrigo perguntou surpreso. 3 meses na Europa, cara. 3 meses com acesso total aos negócios da família, enquanto eles acham que estou tomando conta de tudo como um genro responsável. Rebeca gelou. A lua de mel de 3 meses havia sido ideia de Gabriel. Ele havia insistido tanto que ela acabou convencendo os pais de que seria uma oportunidade única para fortalecer os laços familiares antes de assumirem mais responsabilidades na empresa. E a Priscila? Como vai ficar essa situação enquanto vocês estiverem viajando? Leonardo perguntou. A Priscila vai viajar para visitar a família durante esses 3 meses. Gabriel fez aspas com os dedos. Na verdade, vai ficar num apartamento que aluguei em Campos do Jordão, longe de São Paulo, descansando durante a gravidez. Gabriel, isso é loucura total.
Rodrigo balançou a cabeça. Você está brincando com fogo. Brincando? Eu estou sendo um estrategista brilhante, Gabriel retrucou com arrogância. Em 3 anos, quando eu me separar da Rebeca, já vou ter desviado o suficiente para garantir meu futuro e o da Priscila. Desviar? Rebeca sentiu o sangue gelar nas veias. Gabriel estava planejando roubar dinheiro da empresa da família? Como assim desviar? Leonardo perguntou, visivelmente desconfortável. Leonardo, por favor, vocês acham que vou ficar 3 anos casado com aquela princesinha só pela diversão? Gabriel riu com frieza. Vou aproveitar cada dia de acesso aos negócios para transferir pequenas quantias para contas no exterior. Nada muito óbvio, só o suficiente para garantir alguns milhões de dólares para começar minha nova vida. Alguns milhões de dólares. Rebeca teve que se apoiar na parede para não cair. Gabriel não estava apenas planejando usar seu casamento para fazer contatos. Ele estava planejando roubar uma fortuna da empresa da família. Nesse momento, a porta se abriu suavemente e Otávio entrou. Rebeca se virou para ele e o que viu no rosto da filha o alarmou instantaneamente. Lágrimas escorriam pela maquiagem perfeita, mas não eram lágrimas de emoção pré-casamento. Eram lágrimas de devastação total. Rebeca, o que aconteceu? Ele perguntou baixinho, fechando a porta atrás de si. Ela apontou para a parede, onde as vozes continuavam vindas do salão adjacente. Escuta, ela sussurrou. Gabriel continuava sua confissão cruel. A ingênua da Rebeca confia tanto em mim que nem vai questionar as movimentações financeiras. Ela acha que sou um gênio dos negócios. Otávio ficou imóvel, processando o que estava ouvindo. Em segundos, sua expressão mudou da preocupação paterna para a frieza calculista do empresário que havia construído um império. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou em voz baixa. Uns 10 minutos. Rebeca sussurrou de volta. Pai, ele não me ama. Ele só quer nosso dinheiro. E tem uma amante grávida. As palavras saíram entrecortadas, mas Otávio captou cada detalhe. Sua filha, sua princesa, a pessoa mais importante de sua vida, havia sido cruelmente enganada por um golpista. E tem mais. Gabriel continuava do outro lado. O melhor de tudo é que a Rebeca vai assinar a transferência de 50% dos bens para meu nome como prova de confiança matrimonial. Foi ideia dela. Rebeca fechou os olhos. Era verdade. Na empolgação do casamento, ela havia sugerido que colocassem metade de seus bens em nome dos dois, como símbolo de união total. Gabriel havia hesitado no início, dizendo que não queria que ela pensasse que ele estava interessado no dinheiro. Que manipulação perfeita. 50% dos bens? Rodrigo soou chocado. Estamos falando de mais de 10 milhões de reais. Gabriel respondeu com orgulho. E ela vai assinar tudo depois da cerimônia no cartório, como prova do nosso amor eterno. Ele imitou a voz de Rebeca de forma cruel. Otávio cerrou os punhos. Como empresário, já havia lidado com muitos golpistas ao longo da vida, mas nunca imaginou que um deles chegaria tão perto de sua família. Pai, Rebeca sussurrou. O que eu faço? Cancelo o casamento? Como vou explicar para mais de 200 pessoas? Otávio olhou para a filha e viu não apenas dor, mas uma determinação fria começando a se formar em seus olhos. Rebeca era filha dele e havia herdado não apenas sua fortuna, mas também sua inteligência estratégica. Você quer minha opinião como pai ou como empresário? Ele perguntou baixinho. As duas. Como pai, eu quero entrar naquele salão e acabar com esse verme, Otávio disse, a voz tremendo de raiva contida. Como empresário, eu digo que temos uma oportunidade única de virar o jogo completamente. Como assim? Gabriel está confessando crimes, Rebeca. Conspiração para fraude, apropriação indébita, formação de esquema para desvio de verbas. Se conseguirmos gravar isso... Meu celular, Rebeca sussurrou, pegando o aparelho. Posso começar a gravar agora. Faça isso, mas tem mais. Otávio continuou, a mente estratégica trabalhando rapidamente. Se você cancelar o casamento agora, ele vai fugir, vai sumir com o que já conseguiu e nunca vamos recuperar nada. E se eu casar? Se você casar, ele vai se sentir seguro, vai continuar com o plano e nós vamos ter tempo para preparar uma armadilha que vai destruir ele completamente.
Gabriel continuava falando do outro lado. Vocês não entendem. Em 2 anos eu vou estar livre, rico, com a mulher que amo. Rebeca, Otávio disse, olhando diretamente nos olhos da filha. Você tem uma escolha a fazer. Pode se proteger agora, cancelando tudo. Ou pode entrar numa guerra que vai durar alguns meses, mas que vai destruir esse homem para sempre. O que você está sugerindo? Case com ele. Deixe ele pensar que ganhou. E então nós vamos usar cada dia dos próximos meses para juntar evidências, montar uma estratégia legal e garantir que quando a bomba explodir, ele perca não apenas tudo que tentou roubar, mas também vá para a cadeia. Rebeca olhou para o pai, processando a sugestão. Era arriscado, era doloroso, mas também era a chance de uma vingança total. Ele mencionou procuração, transferência de bens, contas no exterior. Ela disse. Se eu casar, posso ter acesso a todas essas informações. Exato. E como esposa você vai ter direitos legais que como noiva você não tem. Mas pai, isso significa que vou ter que... Ela hesitou. Conviver com ele, fingir que não sei de nada. Rebeca, você é minha filha. Você tem sangue de empresária nas veias. Se alguém pode jogar esse jogo e ganhar, é você. Do outro lado da parede, Gabriel soltou uma gargalhada. Imaginem a cara da princesinha quando descobrir que foi apenas uma escada para meu sucesso. Vai ser impagável. Nesse momento, algo definitivo mudou nos olhos de Rebeca. A dor foi substituída por uma determinação fria e calculista que assustou até mesmo Otávio. Vou casar, ela disse, a voz firme. Vou deixar ele pensar que ganhou. E então vou destruir a vida dele de uma forma que ele jamais imaginou. Tem certeza? Absoluta. Ele quer jogar sujo? Então vamos jogar. Mas pelas minhas regras. Rebeca ativou a gravação no celular e o posicionou próximo à parede. As palavras de Gabriel continuavam sendo documentadas, cada confissão se tornando uma peça de evidência. Pai, preciso que você cancele discretamente a transferência de bens que estava programada para hoje. Já estava pensando nisso. E preciso que você contrate o melhor detetive particular de São Paulo. Quero cada movimento de Gabriel e dessa Priscila documentado. Feito. E pai, Rebeca fez uma pausa. Quero que você prepare os advogados. Quando eu decidir atacar, quero que seja devastador. Quero que ele perca tudo. Dinheiro, reputação, liberdade. Otávio sorriu pela primeira vez, desde que entrara no salão. Aquela era realmente sua filha. Rebeca, você sabe que isso vai ser difícil, né? Você vai ter que conviver com ele, fingir amor, ser uma atriz perfeita. Pai, ele passou 2 anos sendo ator comigo. Agora é minha vez de mostrar que aprendi com o melhor professor que já existiu. Gabriel continuava do outro lado. A melhor parte é que quando eu me separar dela, vou alegar que fui traído por descobrir que ela estava me controlando financeiramente. Vou sair como vítima. Que canalha, Rodrigo murmurou. Canalha inteligente. Gabriel corrigiu. Em 5 anos, quando vocês me virem dirigindo uma Ferrari com a Priscila do lado e meu filho no banco de trás, vão entender que o canalha era um gênio. Rebeca desligou a gravação. Tinha material suficiente para começar a guerra. Pai, em 15 minutos vou caminhar pelo corredor dessa igreja e me casar com o maior golpista que já conheci. Mas ele não sabe que está se casando com a mulher que vai ser sua ruína total. E você tem certeza de que consegue fazer isso? Rebeca olhou no espelho mais uma vez. O vestido branco, símbolo de pureza e inocência, agora parecia uma armadura de guerra. Pai, ele quer uma princesa mimada e ingênua? Vou dar exatamente isso para ele. Até o dia que mostrar quem eu realmente sou. Otávio abraçou a filha com orgulho e preocupação. Então vamos à guerra. Vamos à guerra. Rebeca confirmou. Do lado de fora, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando que a cerimônia estava prestes a começar. Gabriel não sabia, mas estava caminhando para o altar de sua própria destruição. Caros irmãos, estamos reunidos aqui hoje. O padre começou a cerimônia solene. Rebeca havia escolhido a Igreja do Carmo, uma das mais tradicionais da cidade, para o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Gabriel estava ao altar, deslumbrante em seu smoking Armani, sorrindo como o noivo mais apaixonado do mundo. 250 convidados da alta sociedade paulistana
o observavam com admiração. Que homem sortudo, murmuravam. Que casal perfeito. Se soubessem. Rebeca caminhava lentamente pelo corredor, seu braço entrelaçado ao do pai. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. O vestido custara uma fortuna, mas agora parecia uma fantasia para a performance mais importante de sua vida. Você consegue, Otávio murmurou baixinho, apenas para ela ouvir. Lembre-se, você está no comando agora. Gabriel a observava se aproximar e em seus olhos havia uma satisfação cruel que apenas ela conseguia decifrar. Ele estava vendo cifrões caminhando em sua direção, milhões de reais em forma de mulher. Que nojo ela sentia dele agora. Quem entrega esta mulher em casamento? O padre perguntou quando chegaram ao altar. Eu a entrego, Otávio respondeu beijando a testa da filha. Mas quando a entregou a Gabriel, sussurrou algo que só os três puderam ouvir. Cuide bem dela, porque se não cuidar vai se arrepender para o resto da vida. Gabriel sorriu charmosamente. Pode deixar, Sr. Otávio. Vou fazer sua filha a mulher mais feliz do mundo. Mentiroso. Canalha. Ladrão. Minha querida Rebeca. Gabriel começou seus votos olhando profundamente em seus olhos. Há 2 anos você entrou na minha vida como um anjo. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro. Cada palavra era uma facada. Rebeca sabia que ele estava representando, que por trás daquele olhar apaixonado havia apenas ganância e desprezo. Mas ela também estava representando agora. Gabriel. Ela respondeu com voz emocionada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é o homem mais honesto e maravilhoso que já conheci. Prometo te amar para sempre. O mais honesto. Como as palavras saíam amargas de sua boca, mas Gabriel sorriu com satisfação. Provavelmente pensando em como ela era ingênua e fácil de manipular. Gabriel Santos, você aceita Rebeca Almeida como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu aceito, Gabriel respondeu sem hesitar. Claro que aceitava. Estava aceitando uma conta bancária de 100 milhões de reais. Rebeca Almeida, você aceita Gabriel Santos como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Rebeca fez uma pausa. Por um segundo, toda a igreja ficou em silêncio. Gabriel franziu levemente o senho, preocupado. Eu aceito, ela disse finalmente, mas suas palavras tinham um peso diferente. Não estava aceitando amar Gabriel para sempre. Estava aceitando destruir ele para sempre. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gabriel a beijou com paixão teatral. E Rebeca retribuiu com a mesma intensidade falsa. 250 pessoas aplaudiram emocionadas, achando que estavam presenciando o início de um conto de fadas. Na verdade, estavam presenciando o início da vingança mais calculada que São Paulo já havia visto. Durante a festa, Rebeca foi a noiva perfeita. Sorriu para cada foto, cumprimentou cada convidado, dançou com Gabriel como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Mas sua mente estava trabalhando em silêncio, planejando cada movimento dos próximos meses. Minha esposa, Gabriel sussurrou em seu ouvido durante uma valsa. Como soa bem, não é? Soa perfeito, ela respondeu sorrindo docemente. Agora somos uma família de verdade. Uma família de verdade, ele repetiu. Mas Rebeca captou o tom cínico por trás das palavras românticas. Durante a festa, ela observou discretamente como Gabriel interagia com os convidados. Via como ele memorizava nomes, profissões, oportunidades de negócio. Cada conversa era uma estratégia para expandir sua rede de contatos. Senhor Roberto, ela ouviu Gabriel conversando com um dos maiores construtores de São Paulo. Adoraria marcar um almoço para discutirmos uma parceria. Agora que faço parte da família Almeida, tenho acesso a terrenos muito interessantes. Acesso que ele não tinha. Ainda. Gabriel, querido. Rebeca se aproximou, entrelaçando o braço no dele. Podemos conversar rapidinho? Eles se afastaram para um canto mais reservado da festa. Amor, sobre aqueles documentos que você mencionou, da transferência dos bens para nosso nome conjunto, ela disse com voz doce e inocente. Os olhos de Gabriel brilharam de ganância mal disfarçada. Ah, sim. Você ainda quer fazer isso? Claro.
quero que tudo seja nosso, sem distinção. Você é meu marido agora. Rebeca, você tem certeza? É muito dinheiro. Gabriel, eu confio em você mais que em qualquer pessoa no mundo. Você jamais me faria mal, não é? Jamais. Ele mentiu olhando diretamente em seus olhos. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. Então amanhã mesmo vamos ao cartório. Ela sorriu angelicalmente. Quero oficializar nossa união completa. Gabriel mal conseguiu disfarçar a satisfação. Se é isso que você quer, é exatamente o que quero, Rebeca confirmou. O que Gabriel não sabia é que Otávio já havia alertado o cartório. Os documentos seriam preparados, mas haveria um problema técnico que adiaria a transferência por alguns dias. Tempo suficiente para Rebeca executar a próxima fase do plano. Senhoras e senhores, o DJ anunciou, chegou a hora da dança dos noivos. Gabriel a conduziu para o centro do salão e eles dançaram sob os holofotes enquanto todos os observavam. Era uma cena linda, romântica, perfeita para as fotos que seriam publicadas nas revistas de sociedade. Em que você está pensando? Gabriel perguntou, notando que ela estava quieta. Estou pensando em como nossa vida vai ser perfeita, ela respondeu. 3 meses na Europa, só nós dois. Vai ser incrível, ele concordou. Já estou ansioso para começarmos nossa nova vida. Nova vida. Ele não fazia ideia de como essa nova vida seria diferente do que imaginava. Durante o corte do bolo, Rebeca reparou em uma mulher morena que observava a festa de longe, próxima à entrada do salão. Priscila. A amante estava ali, vendo o homem que amava se casar com outra mulher. Por um momento, Rebeca sentiu até pena dela. Priscila também estava sendo enganada. Gabriel havia prometido amor eterno para ela também, provavelmente usando as mesmas palavras doces que usara com Rebeca. Mas a pena durou apenas segundos. Priscila sabia que Gabriel estava noivo quando se envolveu com ele. Sabia que estava destruindo um relacionamento. Merecia tudo o que estava por vir. Rebeca, você viu aquela mulher ali? Débora, sua madrinha, se aproximou discretamente. Que mulher? Morena, vestido azul, perto da entrada. Ela está olhando para vocês de um jeito estranho. Deve ser alguma conhecida do Gabriel, Rebeca respondeu com naturalidade. Ele conhece muita gente. Se Débora soubesse que aquela conhecida estava grávida de 3 meses do noivo, a festa continuou até altas horas. Gabriel bebeu champanhe, riu com os amigos, recebeu parabéns de todos os lados. Estava no auge da felicidade, acreditando que havia conseguido o golpe perfeito. Meu amor, ele sussurrou para Rebeca quando estavam se despedindo dos últimos convidados. Mal posso esperar para chegar no hotel. Hotel. A suíte presidencial que ela havia reservado para a primeira noite de casados. Mais uma demonstração de luxo que Gabriel acreditava ter conquistado. Eu também, ela respondeu beijando-o suavemente. Vai ser nossa primeira noite como marido e mulher. No carro, voltando para casa, Gabriel estava eufórico. Correu tudo perfeito, não achou? Perfeito, Rebeca concordou. Especialmente seus votos. Foram tão sinceros. Saíram do coração. Ele mentiu mais uma vez. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Você realmente me ama? Não pelo dinheiro, não pela família, mas por mim? Gabriel parou no sinal vermelho e olhou para ela com a expressão mais sincera que conseguiu fabricar. Rebeca, você é tudo para mim. Eu te amaria se você fosse pobre. Mentira, mentira, mentira. Que bom, ela sorriu. Porque às vezes tenho medo de que as pessoas se interessem por mim só pelo que posso oferecer. Nunca pense isso. Você é incrível, independente de qualquer coisa. Se ela fosse pobre, Gabriel nem olharia em sua direção. Chegaram ao hotel e Gabriel carregou Rebeca no colo até a suíte presidencial seguindo a tradição. Bem-vinda à nossa lua de mel, Senhora Santos, ele disse beijando-a. Senhora Santos. Como odiava esse nome agora. Nossa primeira noite de casados. Gabriel murmurou, começando a beijar seu pescoço. Rebeca fechou os olhos e por um momento imaginou como seria se tudo fosse real. Se Gabriel realmente a amasse, se não houvesse mentiras, traições, planos cruéis. Mas então lembrou das palavras que ouvira algumas horas antes. Você não imagina o nojo que sinto dela.
Gabriel, ela disse suavemente, se afastando. O que foi? Estou exausta. Foi um dia muito longo. Claro, amor. Entendo perfeitamente. Ele não entendia nada. Estava claramente frustrado, mas tentava disfarçar. Você se importa se tomarmos um banho separado hoje? Quero relaxar um pouco sozinha. Sem problema. Vou dar uma olhada nos e-mails do escritório mesmo. Perfeito. Enquanto ele checava e-mails, ela poderia começar a primeira fase de sua investigação. No banheiro, Rebeca finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva pura. Raiva por ter sido enganada, por ter desperdiçado 2 anos com um mentiroso, por ter acreditado em cada palavra doce que ele havia sussurrado. Mas principalmente raiva por ele achar que era inteligente o suficiente para enganá-la para sempre. Gabriel Santos havia acabado de se casar com sua própria ruína. E Rebeca mal podia esperar para começar a destruição. 3 semanas depois do casamento, Gabriel estava no auge da felicidade. A lua de mel em Paris estava sendo tudo o que havia sonhado. Não pelo romance, mas pelos negócios que estava fechando remotamente enquanto Rebeca passeava pelas lojas da Champs-Élysées. O Hotel Plaza onde estavam hospedados custava 15 mil euros por noite. Gabriel se deliciava com o luxo, sabendo que estava tudo sendo pago com o dinheiro da esposa ingênua que dormia ao seu lado todas as noites. Amor, você não vem comigo na Torre Eiffel? Rebeca perguntou naquela manhã de quarta-feira, vestindo um casaco Chanel. Vou ficar aqui terminando umas coisas do escritório. Gabriel respondeu sem levantar os olhos do notebook caro que Rebeca havia comprado para ele como presente de lua de mel. Você se diverte. Depois me conta como foi. Rebeca sorriu docemente e beijou sua testa. Tudo bem, querido. Negócios primeiro, né? Se Gabriel prestasse atenção, notaria o tom levemente irônico na voz dela. Mas ele estava ocupado demais calculando os lucros dos 3 contratos milionários que havia fechado usando o nome da família Almeida como garantia. Assim que Rebeca saiu do hotel, Gabriel se permitiu um sorriso de satisfação pura. 3 semanas de lua de mel, e ele já havia lucrado mais de 2 milhões de reais. O plano estava funcionando melhor que suas expectativas mais otimistas. Pegou o celular e ligou para Priscila, como fazia todos os dias desde que chegara a Paris. Oi, meu amor, ele disse, a voz se enchendo de uma ternura real. Gabriel, estava esperando sua ligação. A voz de Priscila soou doce do outro lado da linha. Como está sendo a viagem? Um verdadeiro saco, Gabriel respondeu com sinceridade brutal. 3 semanas fingindo que estou apaixonado por aquela princesinha mimada. Não vejo a hora de voltar para o Brasil e te abraçar. E como ela está? Desconfia de alguma coisa? Desconfiar? A Rebeca está vivendo num conto de fadas. Gabriel riu com crueldade. Ontem ela me agradeceu por ser o marido mais carinhoso e atencioso do mundo. Se ela soubesse que enquanto ela estava dormindo, eu estava mandando mensagens de amor para você pelo WhatsApp. Do outro lado do oceano, Priscila riu também. Coitadinha, ela realmente não percebe nada? Absolutamente nada. É inacreditável como essa gente rica vive numa bolha de ilusões. Acham que todo mundo é honesto e transparente como eles pensam que são. E os negócios? Está conseguindo fazer os contatos internacionais que queria? Melhor ainda do que imaginei, Gabriel respondeu com orgulho perverso. Fechei 3 contratos essa semana usando as conexões do sogro. Ele me deu carta branca total para representar a empresa Almeida em negociações internacionais. Estou literalmente faturando uma fortuna. Que maravilha, amor. Quanto mais dinheiro você conseguir acumular, mais rápido poderemos ficar juntos de verdade e formar nossa família. Exatamente. Em mais uns 2 anos eu tenho capital suficiente guardado em contas no exterior para me separar dela e assumir você e nosso filho publicamente, sem depender de ninguém. O que Gabriel não sabia é que Rebeca estava escutando cada palavra da conversa. Ela não havia saído para a Torre Eiffel. Havia voltado ao hotel 5 minutos depois de sair, usando a escada de serviço que conhecera explorando o hotel nos primeiros dias. E agora estava encostada na porta da suíte, gravando tudo no celular com clareza perfeita. Como está nosso bebê? Gabriel perguntou com um carinho genuíno que jamais havia demonstrado quando falava sobre Rebeca. Está crescendo perfeitamente.
Fiz ultrassom na segunda-feira, quer que eu te envie a foto? Claro que quero. Mal posso esperar para conhecer meu filho e ser pai de verdade. Gabriel, às vezes eu fico preocupada. Preocupada com o quê, meu amor? E se a Rebeca descobrir sobre nós? E se ela não aceitar o divórcio pacificamente? Gente rica tem muito poder. Pode tentar nos prejudicar. Gabriel gargalhou alto, e o som ecoou pelo corredor onde Rebeca estava gravando. Priscila, você não conhece aquela menina. Ela é mole como um marshmallow. Quando descobrir sobre nós, vai chorar rios. Vai fazer o dramalhão que mulher rica adora fazer. Mas no final, vai aceitar numa boa. Essa gente não gosta de escândalo público. Tem certeza absoluta? Certeza total. A Rebeca foi criada para ser uma bonequinha de porcelana de vitrine. Não tem coragem nem para demitir uma empregada doméstica. Imagina para brigar seriamente comigo. Rebeca cerrou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos. Bonequinha de porcelana. Como ele ousava falar dela dessa forma? Além do mais, Gabriel continuou, cada palavra sendo uma sentença de morte para seu próprio futuro. Quando eu pedir o divórcio, vou interpretar o papel de vítima incompreendida. Vou alegar que descobri que ela é possessiva e controladora, que quer me usar como um fantoche decorativo nos negócios da família. Isso não é um pouco cruel demais? Cruel? Priscila, eu vou te dizer o que é realmente cruel. Gabriel respondeu com uma frieza que arrepiou até mesmo Rebeca. Cruel é ter que beijar ela todo santo dia sabendo que você é a única mulher que realmente amo e desejo. Cada palavra estava sendo documentada perfeitamente pelo celular de Rebeca. Cada confissão cruel se tornava mais uma evidência para a destruição total que ela estava meticulosamente planejando. Priscila, eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente. Gabriel disse com uma paixão real que jamais havia demonstrado por Rebeca, nem mesmo nos primeiros dias de namoro. Você é a única mulher autêntica que já conheci na vida. Não como essa princesa artificial que está sempre preocupada com manicure, pedicure, massagem, roupas caras e outras futilidades de ricaça. Eu também te amo loucamente. E nosso filho vai crescer te amando como o pai maravilhoso que você é. Mal posso esperar para sermos uma família de verdade, real, longe dessa farsa ridícula que estou sendo obrigado a viver. Quando você acha que vai conseguir se livrar dela definitivamente? No máximo em 2 anos. Preciso acumular pelo menos 5 milhões de dólares antes de dar o golpe final. Com essa quantia, posso garantir nosso futuro e o futuro do nosso filho sem depender de mais ninguém. Gabriel, você não acha arriscado roubar tanto dinheiro assim? Roubar é uma palavra muito feia, amor. Gabriel respondeu com cinismo. Eu prefiro chamar de compensação pelos danos psicológicos de ter que fingir amor por 2 anos. Rebeca desligou a gravação silenciosamente e voltou para o lobby do hotel, onde ficou por 15 minutos controlando a raiva antes de subir novamente para a suíte. Quando entrou, Gabriel estava no notebook, fingindo trabalhar em documentos legítimos. Como foi a Torre Eiffel? Ele perguntou sem olhar para ela, digitando alguma coisa que provavelmente era uma mensagem para Priscila. Linda demais. Ela mentiu com perfeição. Mas bateu uma saudade enorme de casa e de ficar juntinho com você. Resolvi voltar para aproveitarmos esses momentos sozinhos. Que fofa e carinhosa. Gabriel sorriu falsamente, provavelmente irritado por ter a conversa com a amante interrompida. Também estava com saudade de você. Mentiroso. Ele era contrariado por ter que voltar à representação de marido apaixonado. Gabriel, posso te perguntar uma coisa bem sincera? Claro, amor. Pode perguntar qualquer coisa. Você está realmente feliz comigo? Feliz de verdade, do fundo do coração? Gabriel parou de digitar e olhou para ela com a expressão mais sincera que conseguiu fabricar depois de 2 anos de prática. Rebeca, você é a mulher da minha vida. Nunca fui tão feliz e realizado como sou ao seu lado. Mesmo? Porque às vezes sinto que você está mentalmente distante. Distante? Como assim, amor? Sei lá, parece que sua cabeça está sempre em outro lugar. Nos negócios, no celular, no notebook, em qualquer coisa menos em nós dois. Gabriel se levantou e a abraçou com uma teatralidade que faria inveja a qualquer ator de Hollywood. Desculpa, meu amor. É que estou trabalhando dobrado para estabelecer bem a empresa
e garantir que tenhamos uma vida ainda mais confortável. Absolutamente tudo que faço é pensando em nós dois. Por nós dois. Que piada cruel. Tudo o que ele fazia era pensando nele e na amante grávida. Eu entendo e admiro sua dedicação, Rebeca disse, se derretendo nos braços dele como a esposa apaixonada que fingia ser. É que às vezes fico insegura e com medo. Rebeca, não fale uma bobagem dessas, Gabriel respondeu, beijando sua testa com falsa ternura. Eu te amaria perdidamente mesmo se você não tivesse absolutamente nada. Mentira número 1001 de Gabriel Santos. Que alívio ouvir isso. Porque às vezes acordo no meio da noite com pesadelos horríveis de que você só está comigo pelo dinheiro da minha família. Gabriel riu e a beijou nos lábios. Você é muito paranoica e insegura sem motivo. Eu te amo por quem você é como pessoa, não pelo que você possui materialmente. Naquele momento exato, olhando nos olhos mentirosos do homem que havia prometido amá-la na riqueza e na pobreza, Rebeca tomou uma decisão definitiva. Ela havia coletado evidências suficientes durante aquelas 3 semanas. Era hora de começar a segunda fase do plano que destruiria Gabriel completamente. Gabriel, que tal voltarmos para o Brasil amanhã mesmo? Amanhã? Mas nossa lua de mel estava programada para 3 meses. Eu sei, querido, mas estou com uma saudade desesperadora de casa, da nossa rotina, e você parece ansioso para voltar aos negócios e colocar os projetos em andamento. Gabriel tentou disfarçar o alívio imenso que sentiu. Se é isso que você quer de coração, é exatamente isso que quero. Estou ansiosa para começarmos nossa vida de casados de verdade, no nosso ambiente. No avião de volta ao Brasil, Rebeca fingiu dormir durante todo o voo, enquanto planejava meticulosamente cada passo da destruição sistemática de Gabriel. Ela havia passado 3 semanas coletando evidências irrefutáveis, gravando conversas comprometedoras, fotografando documentos sigilosos que ele deixava espalhados pela suíte. Sabia sobre cada um dos contratos fraudulentos que ele estava assinando usando indevidamente o nome da família. Sabia sobre as transferências ilegais de dinheiro para contas pessoais. Sabia sobre cada mentira, cada traição, cada crime que ele estava cometendo metodicamente. Gabriel dormia tranquilamente na poltrona ao lado, provavelmente sonhando com o dia glorioso em que finalmente se livraria dela para viver seu grande amor com Priscila. Chegaram ao Brasil numa terça-feira chuvosa. Gabriel mal conseguia disfarçar a ansiedade para voltar à rotina, que na verdade significava correr para os braços de Priscila. Amor, preciso passar no escritório hoje mesmo, ele disse assim que pisaram no apartamento. 3 semanas fora, deve ter uma montanha de coisas urgentes acumuladas. Claro, querido. Vou aproveitar para colocar nossas coisas em ordem aqui. Gabriel a beijou rapidamente e praticamente correu para fora. Mal podia esperar para abraçar Priscila e matar a saudade. Assim que a porta se fechou, Rebeca transformou-se. A máscara de esposa apaixonada desapareceu instantaneamente, substituída pela frieza calculista de uma mulher em guerra. Ligou para o pai. Pai, chegamos. É hora de começar. Tem certeza absoluta, filha? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Coletei evidências suficientes para enterrar ele tão fundo que vai precisar de escavadeira para sair. Enquanto isso, Gabriel estava dirigindo para Campos do Jordão, onde Priscila o esperava no apartamento que ele havia alugado. Quando chegou, Priscila o recebeu na porta. Ela estava com 4 meses de gravidez. A barriga redonda começando a aparecer sob o vestido azul. Meu amor, Gabriel a abraçou e a beijou com uma paixão desesperada. Como senti sua falta? Como senti falta do nosso bebê? Eu também estava morrendo de saudades. Priscila se derreteu nos braços dele. Como foi suportar 3 semanas com aquela mulher? Um verdadeiro inferno na terra. Mas valeu cada segundo pelos milhões que consegui desviar. Milhões? 2,5 milhões de reais já estão seguros em contas na Suíça. Acredito que em 6 meses teremos dinheiro suficiente para sumir do mapa e recomeçar onde quisermos, muito antes do que imaginávamos. Eles riram juntos, completamente alheios ao fato de que suas vidas estavam prestes a implodir. Do outro lado da cidade, Rebeca estava numa reunião sigilosa no escritório de Henrique Tavares, o advogado criminalista mais temido de São Paulo. Doutora Rebeca,
Henrique disse depois de analisar todo o material que ela havia coletado. Isso aqui é uma mina de ouro jurídica. Temos evidências irrefutáveis de apropriação indébita, estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Qual a pena máxima? Entre 12 e 15 anos de prisão. Mais a restituição integral dos valores, que com juros e multas pode chegar a 20 milhões. Perfeito. Quando começamos? Podemos protocolar as denúncias amanhã mesmo, mas sugiro uma estratégia mais devastadora. Explique. Que tal deixarmos ele se enforcar um pouco mais? Dar corda suficiente para ele cometer crimes ainda maiores, com evidências ainda mais sólidas? Rebeca sorriu friamente. Continue. Sua procuração para ele assinar contratos em nome da família sai na sexta-feira, correto? Correto. Então, esperamos. Deixamos ele usar a procuração para cometer fraudes maiores. Quanto mais ele roubar, maior será a pena. E como controlamos isso sem perder dinheiro de verdade? Simples. Montamos uma operação controlada. Contas falsas, contratos simulados, negócios fantasmas. Ele vai achar que está roubando milhões, mas na verdade estará apenas se incriminando. Rebeca se inclinou para a frente, fascinada. Explique melhor. Criamos uma empresa de fachada na Holanda. Seu marido vai acreditar que está desviando 15 milhões de euros para lá, mas o dinheiro nunca sai do Brasil. Fica numa conta bloqueada que só nós controlamos. E as evidências? Cada transferência será gravada, documentada, fotografada. Quando terminarmos, teremos material suficiente para condenar uma máfia inteira. Quanto tempo levaria? 2 meses, máximo 3. Henrique, eu amo esse plano. Vamos fazer Gabriel cavar a própria cova. Enquanto Rebeca planejava a destruição do marido, Gabriel estava no auge da felicidade. Priscila, meu amor, em 2 semanas vou ter acesso total às contas da família Almeida. Vamos poder acelerar nossos planos. Gabriel não sabia que Rebeca havia lido cada linha dos documentos e alterado cláusulas cruciais antes de assinar. Gabriel, preciso te contar uma coisa. O que foi? O médico disse que é menino. Nosso filho é um menino! Gabriel explodiu de felicidade, levantando Priscila nos braços e girando com ela. Um menino! Vamos ter um príncipe! E eu já escolhi o nome. Gabriel Júnior. Perfeito! Gabriel Júnior Santos vai crescer com tudo que eu não tive. Eles estavam tão absortos na felicidade que não perceberam o detetive particular contratado por Rebeca, fotografando tudo de um carro estacionado na rua. 2 horas depois, Rebeca recebia as fotos no celular. Gabriel beijando apaixonadamente a barriga de Priscila. Gabriel ajoelhado no chão, falando com o bebê. Gabriel comprando um anel de noivado caríssimo numa joalheria próxima. Interessante, Rebeca murmurou, analisando as fotos. Ele vai pedir a amante em casamento. Naquela noite, Gabriel chegou em casa radiante. Como foi no escritório? Rebeca perguntou, servindo o jantar. Ótimo, resolvi várias pendências importantes. Que bom. Você parece muito feliz. Estou. Sabe quando você sente que tudo na vida está se encaixando perfeitamente? Se ele soubesse... Gabriel, sobre aquela procuração que você mencionou, os olhos dele brilharam de ganância. Sim, já está tudo aprovado. Você pode começar a assinar contratos em nome da empresa na próxima semana. Gabriel mal conseguiu disfarçar a euforia. Tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Tenho certeza absoluta. Confio em você mais que em qualquer pessoa no mundo. Rebeca, você não vai se arrepender. Vou multiplicar os negócios da família. Multiplicar para o próprio bolso, é claro. Aliás, ela continuou com naturalidade, meu pai recebeu uma proposta interessante de uma empresa holandesa. 15 milhões de euros para desenvolvimento de um projeto imobiliário na Europa. Gabriel quase engasgou com o vinho. 15 milhões de euros? Exato. E como você vai ter procuração total, pode negociar direto com eles. Seria um ótimo primeiro projeto para você comandar sozinho. Sozinho? Meu pai quer testar sua capacidade de liderança. Se der certo, você assume todos os negócios internacionais da empresa. Gabriel estava nas nuvens. 15 milhões de euros que ele poderia desviar integralmente para suas contas na Suíça. Quando posso começar as negociações? Semana que vem. Vou te passar todos os contatos. Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir de tanta empolgação.
15 milhões de euros. Dinheiro suficiente para ele, Priscila e o filho viverem como reis para o resto da vida. Rebeca, deitada ao lado dele, também não dormiu. Mas não de empolgação, de expectativa pela vingança que estava prestes a se concretizar. Naquela manhã seguinte, Gabriel saiu cedo dizendo que ia resolver questões bancárias urgentes. Na verdade, pegou a estrada para Campos do Jordão, encontrar Priscila novamente e contar as novidades. Meu amor, nossa vida vai mudar completamente. Como assim? Consegui acesso a 15 milhões de euros. Em um mês estamos livres. 15 milhões? Gabriel, isso não é arriscado demais? Priscila, você não entende. A Rebeca praticamente entregou o dinheiro na minha mão. Ela é tão ingênua que nem vai perceber o golpe. Se eles soubessem que cada palavra estava sendo captada pelo microfone que o detetive havia plantado na janela do apartamento, e depois que você pegar o dinheiro. Aí fingimos que descobrimos uma incompatibilidade irreconciliável. Peço o divórcio, caso com você, e sumimos para a Europa. Tem certeza que vai dar certo? Absoluta. A Rebeca vai ficar tão arrasada que vai aceitar qualquer acordo para se livrar logo de mim. Enquanto isso, Rebeca estava no banco, criando a conta fantasma que receberia os 15 milhões de euros, que Gabriel pensaria estar roubando. Doutora Rebeca, o gerente explicou. A conta está configurada para parecer uma transferência internacional real, mas o dinheiro fica bloqueado aqui mesmo. Perfeito. E os extratos? Vão mostrar exatamente o que você quiser que mostrem. Ótimo. Quando meu marido acessar essa conta, quero que ele veja exatamente 15 milhões de euros depositados. Será feito. Mais alguma coisa? Sim. Quero que cada acesso dele à conta seja registrado, com data, hora e localização exata. Sem problema. Rebeca saiu do banco com um sorriso sinistro. A armadilha estava montada. Agora era só esperar Gabriel cair. Naquela tarde, ela ligou para ele. Amor, tenho uma surpresa. Que surpresa? Gabriel perguntou do apartamento em Campos do Jordão. Os holandeses adiantaram a negociação. Você pode fazer a primeira transferência ainda hoje. Gabriel quase desmaiou de felicidade. Hoje mesmo? Hoje mesmo. Já enviei todos os dados da conta para seu e-mail. Rebeca, você é incrível. Te amo tanto. Eu também te amo. Ela mentiu perfeitamente. Boa sorte com sua primeira grande negociação internacional. Gabriel desligou e imediatamente abriu o e-mail de Rebeca. Lá estavam todos os dados da conta holandesa, para onde ele deveria transferir os 15 milhões. Priscila, ele gritou. Nossa liberdade começou agora. 2 horas depois, Gabriel executou a transferência de 15 milhões de euros para a conta que acreditava ser sua salvação. Na verdade, havia acabado de assinar sua própria sentença de prisão. Do outro lado da cidade, Rebeca recebia a confirmação de que a transferência havia sido executada e totalmente documentada. Henrique. Ela ligou para o advogado. Ele mordeu a isca. Perfeito. Agora temos crime de estelionato em flagrante, com valor qualificado. Isso são 15 anos de cadeia garantidos. Quando atacamos? Damos mais uma semana para ele se envolver ainda mais. Deixamos ele fazer mais algumas operações menores. Quando terminarmos, vai estar tão enterrado em evidências que nem o melhor advogado do mundo consegue salvá-lo. Rebeca desligou e olhou pela janela do apartamento. Lá embaixo, São Paulo fervilhava de vida. Pessoas trabalhando honestamente, lutando pelos seus sonhos. Gabriel havia escolhido o caminho da mentira e do crime. Agora ia pagar o preço mais alto que alguém pode pagar. Perder absolutamente tudo. Uma semana depois da transferência dos 15 milhões, Gabriel estava no auge da arrogância. Acreditava ter executado o golpe perfeito e já planejava os próximos passos para se livrar definitivamente de Rebeca. Naquela manhã de sexta-feira, ele acordou especialmente animado. Era o dia em que oficializaria o pedido de divórcio e começaria sua nova vida com Priscila. Amor, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ele disse para Rebeca durante o café da manhã. Claro, pode falar. Ela respondeu, servindo ovos Benedict, que havia aprendido a fazer especialmente para ele. Tenho pensado muito sobre nosso casamento, sobre nosso futuro. Rebeca fingiu preocupação. Aconteceu alguma coisa? Não é que aconteceu algo específico. É que... Bem,
Acho que crescemos em direções diferentes. Como assim? Gabriel respirou fundo, preparando o discurso que havia ensaiado. Rebeca, você é uma mulher maravilhosa, mas sinto que somos incompatíveis. Você tem suas ambições na empresa da família. Eu tenho meus projetos independentes. Gabriel, você está pedindo o divórcio? Estou sugerindo que conversemos sobre uma separação amigável. Sem brigas, sem escândalos. Algo civilizado entre duas pessoas maduras. Rebeca começou a chorar. Uma performance digna de Oscar. Mas eu te amo tanto. O que fiz de errado? Você não fez nada errado. É só que descobri que preciso de mais liberdade para crescer profissionalmente. É outra mulher? Gabriel fingiu indignação. Como pode pensar uma coisa dessas? Jamais te trairia. Que cínico. Naquele exato momento, Priscila estava grávida de 5 meses do filho dele. Gabriel, por favor, vamos tentar terapia de casal. Não desista de nós assim. Rebeca, minha decisão está tomada. Já falei com meu advogado. Seu advogado, quando? Ontem. Ele disse que podemos resolver tudo rapidamente se não houver contestação. Rebeca se levantou da mesa, aparentando estar destruída. Preciso de um tempo para processar isso. Vou ficar uns dias na casa dos meus pais. Acho uma boa ideia, Gabriel disse, mal conseguindo disfarçar o alívio. Só me promete uma coisa. O quê? Que não vai mexer em nada dos nossos bens até conversarmos direito. Preciso entender toda a situação financeira antes de assinar qualquer papel. Claro, amor. Não vou mexer em nada. Mentira. Gabriel já havia transferido mais 2 milhões para contas no exterior na semana anterior. Rebeca saiu de casa carregando uma mala, interpretando perfeitamente o papel de esposa abandonada e destruída. Gabriel mal conseguiu conter a felicidade quando viu o carro dela desaparecendo na esquina. Finalmente livre para acelerar o plano final. Assim que Rebeca saiu, Gabriel ligou para Priscila. Meu amor, consegui. Pediu divórcio? Sério? Como ela reagiu? Exatamente como eu previa. Chorou, implorou, mas no fim aceitou. Em 2 semanas estamos livres. Não consigo acreditar. Finalmente vamos poder ficar juntos de verdade. E tem mais. Ela saiu de casa. Temos o apartamento só para nós pelos próximos dias. Gabriel? Isso não é arriscado? E se alguém nos vir? Que diferença faz? Em 2 semanas todo mundo vai saber mesmo. O que Gabriel não sabia é que Rebeca não havia ido para a casa dos pais. Estava num hotel a 5 quarteirões de distância, coordenando a operação final que destruiria sua vida. Henrique, ele mordeu a isca do divórcio. Agora podemos atacar. Perfeito. A Polícia Federal está pronta. Temos mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas, prisão preventiva, tudo. E a Receita Federal? Já identificou todas as movimentações suspeitas. Ele deve 15 milhões em impostos sonegados. Quando executamos? Segunda-feira de manhã. Vamos pegar ele de surpresa. Henrique, quero estar presente quando prenderem ele. Rebeca, isso pode ser perigoso. Quero ver a cara dele quando descobrir que foi enganado por uma bonequinha de porcelana. Naquela tarde, Gabriel trouxe Priscila para o apartamento. É ainda mais luxuoso do que imaginava, Priscila disse, admirando os móveis caros e as obras de arte. Em breve tudo isso vai ser nosso, Gabriel respondeu, abraçando-a por trás. Nosso? Mas não vai ficar com ela no divórcio? Meu amor, você me subestima. Quanto conseguiu transferir? 22 milhões de reais até agora, mais os 15 milhões de euros do negócio holandês. Somos milionários, Priscila. Eles comemoraram fazendo amor no quarto que Gabriel havia dividido com Rebeca. A ironia era cruel, mas eles estavam cegos demais para perceber. Do hotel, Rebeca assistia tudo através das câmeras de segurança que havia mandado instalar secretamente no apartamento. Cada momento íntimo de Gabriel com Priscila estava sendo gravado para uso no processo de divórcio. Nojento, ela murmurou, fechando o laptop. Pelo menos não preciso mais fingir que sinto alguma coisa por esse verme. Sábado e domingo passaram num borrão de felicidade para Gabriel. Ele e Priscila viveram como um casal apaixonado, fazendo planos para o futuro, escolhendo nomes para o bebê, sonhando com a vida que teriam na Europa. Gabriel, você acha que a Rebeca vai criar problemas? Priscila perguntou no domingo à noite. Impossível. Ela é mole demais para brigar. Além do mais, o que ela pode fazer?
Não tem como provar nada. Na segunda-feira de manhã, Gabriel acordou cedo para ir ao banco confirmar as últimas transferências. Estava especialmente animado porque finalizaria o processo de limpeza das contas naquele dia. Às 7 da manhã, ele beijou Priscila e saiu para o que seria o último dia de sua vida como homem livre. Às 8 em ponto, enquanto Gabriel estava no banco, 10 agentes da Polícia Federal bateram na porta do apartamento. Priscila abriu a porta de roupão, ainda sonolenta. Polícia Federal. Mandado de busca e apreensão. Como? Deve ter algum engano. A senhora é Priscila Duarte? Sou, mas... Está presa por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Priscila desmaiou na hora. No banco, Gabriel estava no auge da felicidade, transferindo os últimos 2 milhões para a Suíça, quando sentiu uma mão pesada em seu ombro. Gabriel Santos? Ele se virou e viu 2 homens de terno mostrando distintivos. Polícia Federal, o senhor está preso. Preso? Por quê? Deve haver algum engano. Estelionato, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Quer que continue? Gabriel ficou lívido. Isso é impossível! Eu não fiz nada! Pode explicar os 22 milhões que desviou das contas da família Almeida? Como eles sabiam do valor exato? Pode explicar a conta falsa na Holanda, onde tentou depositar 15 milhões de euros? O sangue de Gabriel gelou. Conta falsa? E pode explicar por que sua esposa tem gravações suas confessando todos esses crimes? O mundo desabou. Rebeca sabia de tudo. Enquanto Gabriel era algemado, Rebeca chegou ao banco acompanhada de Henrique e de Otávio. Olá, querido, ela disse com um sorriso gelado. Surpreso em me ver? Rebeca, eu posso explicar. Explicar o quê? Que me chamou de vaca gorda? Que disse que sente nojo de mim? Que roubou 22 milhões da minha família? Gabriel tentou falar, mas as palavras não saíam. Ah, e antes que pergunte, Rebeca continuou. A Priscila também foi presa. Ela está bem, não se preocupe. O bebê de vocês vai nascer na cadeia, mas pelo menos vai nascer. Rebeca, me escuta. Não, agora você me escuta. Ela se aproximou dele, falando baixo para que só ele ouvisse. Você achou que estava lidando com uma bonequinha de porcelana? Achou que era mais inteligente que uma família que construiu um império de milhões? Gabriel estava em choque total. Cada transferência que você fez foi documentada. Cada conversa com Priscila foi gravada. Cada mentira que me contou foi registrada. Eu tenho evidências suficientes para te manter preso pelos próximos 15 anos. Por favor, como quando você disse que nossa vida juntos era um inferno. Como quando planejou me roubar. Rebeca, eu me arrependo. Tarde demais. Você não queria uma esposa rica e ingênua? Parabéns, você conseguiu. Mas descobriu que rica e ingênua são coisas muito diferentes. Nesse momento, chegou outro policial com notícias devastadoras. Senhor. Gabriel, a Receita Federal bloqueou todas as suas contas, incluindo as da Suíça e das Ilhas Cayman. Como vocês descobriram as contas no exterior? Gabriel perguntou em pânico. Rebeca sorriu friamente. Querido, você realmente achou que eu não sabia que você mexia no computador de madrugada? Hackeei seu celular há 3 meses. Tenho acesso a tudo. E-mails, senhas, contatos, conversas. Gabriel estava completamente arrasado. Então tudo foi um plano? Desde o dia que ouvi você falando com seus padrinhos. Desde o momento que descobri que você me odiava e só queria meu dinheiro. E os 15 milhões de euros? Nunca existiram. A conta holandesa era falsa. O dinheiro ficou bloqueado aqui no Brasil o tempo todo. Mas eu vi o extrato. Você viu o que eu quis que você visse. Informática não é tão difícil assim quando se tem recursos. Gabriel finalmente entendeu a dimensão do que havia acontecido. Ele havia sido completamente manipulado por uma mulher que considerava inofensiva. Rebeca, nosso casamento... Você sentiu alguma coisa real por mim? Ela o olhou nos olhos pela última vez. Senti. Por exatamente 2 anos. Até descobrir que tipo de homem você realmente era. Agora sinto pena da Priscila, que vai criar um filho sozinha. Sinto pena da criança, que vai crescer sem pai. Mas por você, não sinto absolutamente nada. Gabriel foi levado algemado para a viatura da polícia. Na calçada, dezenas de curiosos e jornalistas fotografavam e filmavam tudo.
Como se sente ao descobrir que foi enganado pela própria esposa? Um repórter gritou. Gabriel não respondeu. Estava em choque demais para processar o que havia acontecido. Dentro da viatura, ele teve tempo para refletir sobre cada erro que havia cometido. Cada mentira, cada traição, cada momento de arrogância que o havia levado àquela situação. Havia subestimado completamente Rebeca. Havia assumido que, por ser rica e protegida, ela seria ingênua e indefesa. Não imaginou que por trás daquela aparência delicada havia uma mente estratégica afiada e recursos ilimitados para destruir quem ousasse traí-la. No tribunal, 3 dias depois, Gabriel tentou uma última cartada. Meritíssimo, peço clemência. Minha esposa me armou uma cilada. Ela me induziu aos crimes. O juiz olhou para ele com desdém. Senhor, Gabriel, o senhor está dizendo que foi obrigado a roubar 22 milhões? Que foi forçado a trair sua esposa? Que alguém o ameaçou para que mentisse e enganasse? Não, mas... Não há mas. O senhor cometeu os crimes por livre e espontânea vontade. O fato de sua esposa ter descoberto e reunido evidências não constitui armação, constitui justiça. Gabriel foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Priscila pegou 5 anos, mas teve direito à prisão domiciliar por estar grávida. O bebê nasceu alguns meses depois. Um menino, como Gabriel havia sonhado. Mas ao invés de Gabriel Júnior, Priscila registrou apenas como João Duarte, sem o sobrenome do pai criminoso. Rebeca, enquanto isso, reconstruiu sua vida completamente. Assumiu a presidência da empresa da família, multiplicou os negócios por 5 e se tornou uma das mulheres mais poderosas do Brasil. 2 anos depois, ela se casou com Henrique, o advogado que a havia ajudado a destruir Gabriel. Desta vez, um homem que a amava de verdade, que respeitava sua inteligência e nunca tentaria enganá-la. Gabriel, na prisão, recebia cartas de Priscila de vez em quando. Ela havia se mudado para o interior, trabalhava como professora e criava o filho sozinha. Nunca mais quis vê-lo. Ele passava os dias pensando em como tudo havia dado errado, como havia perdido uma mulher que realmente o amava por ganância e arrogância. Como havia destruído não apenas sua própria vida, mas também a vida de Priscila e do filho inocente. Uma carta de Rebeca chegou no 3º ano de prisão. Gabriel, espero que esteja bem na prisão. Queria que soubesse que me casei de novo. Desta vez com um homem que me ama de verdade, que jamais me trairia ou mentiria para mim. Também queria que soubesse que perdoei você. Não porque você merece perdão, mas porque carregar ódio só me fazia mal. Você me ensinou lições valiosas sobre confiança, sobre caráter, sobre como identificar pessoas falsas. Por isso, estranhamente, sou grata. Espero que use esses anos de prisão para refletir sobre o tipo de homem que quer ser quando sair. Espero que aprenda que amor verdadeiro vale mais que qualquer quantidade de dinheiro. Sua ex-esposa, Rebeca Almeida Tavares. Gabriel chorou ao ler a carta. Não de raiva ou autocomiseração, mas de arrependimento genuíno. Havia perdido a melhor coisa que já havia tido na vida por ganância e estupidez. Rebeca, por outro lado, vivia feliz com Henrique. Eles tiveram 2 filhos e construíram uma família baseada em amor real, respeito mútuo e honestidade total. Às vezes ela pensava em Gabriel, mas sem raiva. Apenas com pena de um homem que havia escolhido o caminho errado e pagado o preço mais alto possível. A vingança havia sido completa. Mas no final, o que realmente importava era que ela havia aprendido a diferenciar o amor verdadeiro da manipulação. E havia encontrado a felicidade real com quem realmente merecia. Fim da história.